Sejam muito bem-vindos ao Podcred, o podcast oficial do Conacred. Agora, ao vivo, isso mesmo, estamos diretamente do Centro de Convenções Frei Caneca, no maior congresso de crédito agro da América Latina, o Conacred. E estamos aqui falando com as principais vozes, com as principais personalidades que estão deixando legado, construindo um futuro, desenvolvendo muita tecnologia, muita expertise no setor do agronegócio, do crédito e por aí vai. E hoje, é claro que nesse sexto episódio a gente não ia deixar ele passar em branco sem trazer mais uma dessa fera. A gente está falando com ele, que é cofundador da Meto-IA e PhD em Ciências do Clima. Então, a Meto-IA, na verdade, ela não chega nem a ser uma agtech, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui também. Mas ela vem aí combinando inteligência artificial e ciência climática para transformar dados em previsões estratégicas. E o crédito e o seguro rural também fazem parte de toda essa inovação a qual a Meto-IA vem trabalhando. E a mente pensante, criativa atrás de todo esse projeto é nada mais, nada menos do que o nosso convidado desse sexto episódio, Gabriel Pérez. Gabriel, seja bem-vindo ao Podcred. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa plataforma com vocês. A gente aqui se sente honrado, Gabriel. Obrigado pela parceria, obrigado pela parceria da Meto-IA. Uma parceria muito importante para o crescimento e desenvolvimento do setor, para o crescimento do agro. A gente conta muito com parceiros como vocês e somos muito felizes, em estar tendo esse episódio aqui junto contigo para que a gente possa falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre questões climáticas e por aí vai. Legal, tá igualmente. E para a gente poder começar, Gabriel, eu tenho até aqui uma pergunta, o que significa que quando a gente quer dizer que o clima virou um risco econômico e financeiro para o agro? Porque até mesmo quem está assistindo a gente, o tema desse episódio é o agro sob pressão climática, Como a inteligência artificial está redesenhando o crédito e o seguro rural no Brasil. Então, Gabriel, minha pergunta para você, quando o clima ele vira esse risco econômico e financeiro para o agro, até mesmo para seguros, o que a gente quer dizer necessariamente com isso? Bom, Tony, o clima sempre foi um fator determinante para o desempenho das lavouras, desde sempre, os agricultores há milhares de anos sentem as intempéries climáticas, o efeito dos regimes de chuvas e secas no output das suas lavouras. Só que hoje a gente consegue estimar, quantificar e prever também. Esse é um aspecto que eu vou trazer muito no podcast de capacidade preditiva, de como essa variabilidade climática impacta economicamente e financeiramente na cadeia produtiva do agro. Então hoje ele não só impacta nas lavouras, então com a produção, a produtividade que vai ter em cada hectare, mas também impacta outros agentes que estão relacionados na cadeia do agro. Então, como por exemplo, as entidades de crédito, os bancos que podem ter maior ou menor inadimplência, dependendo das variabilidades do clima, as seguradoras que podem ter que pagar mais ou menos indenizações, dependendo de onde de como está exposta a sua carteira de ativos, sua carteira de risco, e isso vai variando a cada safra, a cada ano. Por isso é importante a gente, eu acho que vai ser um foco importante da conversa, esse aspecto prognóstico, preditivo desses riscos. Vamos indo por essa linha, porque eu acho muito interessante, porque às vezes quando a gente, querendo ou não, vem falando de clima e tudo mais, a gente sempre, logo de cara, a gente já pensa em catástrofe, A gente já pensa em um evento climático aqui, que ele vem ser prejudicial ao agro. E é claro que quando a gente traz essas tecnologias, a gente pensa em algo inovador para mitigar riscos, Então, quando, Gabriel, você estava ali pensando, é claro, que os seus estudos, a sua formação, elas te levam a ter essas provocações e essas iniciativas a trazer melhorias, E como que nasce esse intuito de trazer inteligência artificial alinhado com as questões climáticas? Tá certo. Essa é uma pergunta interessante, Remete aí ao nosso histórico como empresa, a ideia da fundação da Meto-IA, e ela vem de um contexto acadêmico, de pesquisa, Eu estava terminando a minha graduação em meteorologia aqui na USP, entrando no mestrado, quando eu me deparei, por acaso, com uma apostila de aprendizagem de máquina. Isso em 2015 ainda, estava terminando a graduação, ainda os primórdios da inteligência artificial que a gente entende hoje, ainda não se tinha todas essas ferramentas que você tem hoje, e ainda não se fazia aplicação de inteligência artificial em clima. Então eu comecei a estudar sobre aprendizagem de máquina,
uma orientadora, né, uma professora catedrática lá da USP, aceitou me orientar ali no mestrado sobre uma pesquisa sobre esse assunto. E foi numa palestra que eu acabei dando no departamento sobre esse assunto que eu encontrei o cofundador da Metel IA, o Thomas Martin, que é um francês que tinha chegado no Brasil para fazer doutorado lá na USP. E era a única outra pessoa na área de meteorologia naquele momento que estava trabalhando com ferramentas de inteligência artificial. Então a gente se conectou ali naturalmente e tentou criar um ferramental para fazer a previsão do impacto do clima em diferentes setores. Então hoje a Metel IA é multimercado e ela atende e faz modelagem do impacto do clima em setores como agro, mas também energia, logística, rodovias, todos os setores da economia brasileira que são sensíveis ao clima. Fantástico, Gabriel. E quando a gente fala assim que a gente consegue... você está usando um termo, não sei se é prever ou medir, né, o quanto, no caso, essas ações climáticas ali, elas podem estar afetando esses diversos setores. Como necessariamente assim vocês conseguem executar esse trabalho, conseguem fazer com que possa ter essa prevenção? Porque, Gabriel, o que eu tenho mais escutado assim nos últimos tempos é de que boa parte das tecnologias elas conseguem e usam o termo necessário, mitigar risco, né? Então, ou seja, eu não consigo prever que algo vai ou não acontecer. Metal IA vem nessa linha de já conseguir trazer alguma previsão ou não? Exatamente. O nosso ferramental ele é preditivo. Então, eu acho que até hoje, né, muitos mercados, inclusive de seguros, todo mundo que tenta estimar riscos, costuma trabalhar nesse sentido usando dados passados. Então, estimar tempo de retorno, dados históricos sobre frequência de ocorrência de certo evento. Só que a cada ano, a gente tem condições climáticas diferentes. Além do aquecimento global, que é uma tendência de aumento constante das temperaturas globais que leva a uma intensificação dos eventos extremos, a gente também tem as variações naturais de ano a ano, que tem a ver com fenômenos oceânicos, El Niño e Laninha, que, por exemplo, acabam se combinando para gerar eventos regionais no Brasil e afetar determinados estados e mexer no regime hidrológico. Então, a gente entra com ferramentas que conseguem prever essa tendência de longo prazo e também as variações ano a ano. Então, a gente consegue prever, por exemplo, com 75% de acurácia, ou seja, capturar 75% das vezes a ocorrência de estiagens de períodos secos num horizonte preditivo de 12 meses. Então a gente consegue já no início do ano dar uma visão para quem está interessado na safra da soja verão, olhando para o próximo período chuvoso. Perfeito. E hoje quando a gente fala desses eventos climáticos, e você acabou citando aí, né, El Niño, Laninha, esses seriam os principais eventos climáticos que afetam principalmente o nosso país. E vamos falar aqui sobre agro de uma maneira específica, tá, Gabriel? São os que mais afetam aqui o nosso setor, o nosso agronegócio? O El Niño e Laninha são os principais controladores da variação do clima global nessa escala interanual. Ou seja, olhando para meses a anos na frente, a variação do El Niño e do Laninha é a principal forçante que traz impactos diferentes para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Ásia. Então, cada região vai sofrer impactos diferentes desses fenômenos de variação. Mas existem outros fenômenos que também controlam o clima. Em outros oceanos, no Oceano Atlântico, por exemplo, no Oceano Índico, a combinação desses fenômenos vai gerar impactos regionais no Brasil. Então, essa combinação oceano-atmosfera vai gerar regimes de seca, de chuva, de eventos extremos. Agora, falando do que acontece no Brasil, a gente pode dividir os eventos climáticos em duas categorias principais. Eventos macro e eventos micro, mais regionalizados. Quando você fala desses micro, eles chamam muita atenção. A gente teve recentemente, Tony, não sei se você viu nas notícias, sobre o granizo na safra de soja. Sim. A gente teve recentemente grandes perdas em relação a isso. Destruiu milho, soja. Mas uma região localizada em alguns estados. Então, o granizo é um evento que está associado a tempestades específicas, que são eventos, vamos chamar de micro. Um certo local, eles destroem tudo. Tornado, rajadas de vento intensas, chuvas extremas podem realmente lavar uma lavoura inteira e causar perdas altíssimas numa região localizada. Só que existem os eventos macro, que são controlados por fenômenos atmosféricos muito maiores, na escala de milhares de quilômetros, que são capazes de causar uma perda na escala do território nacional, ou Perfeito. de vários estados ao mesmo tempo. Esses eventos são principalmente as secas e estiagens, que correspondem a mais de 90% das perdas e danos no setor agro em relação ao clima. Então, os eventos micro, embora assustadores e desastrosos para um ponto, eles não afetam tanto
a produção nacional quanto esses eventos macro. Acaba sendo em menor frequência, querendo ou não, também? Não, a frequência, eles acontecem uma certa frequência, mas eles acontecem aqui e ali. Acontecem no oeste do Paraná, vão acontecer no Rio Grande do Sul, vão acontecer... mas eles não abrangem uma área tão grande. Já essas estiagens, elas podem realmente comprometer toda a safra nacional e afetar até o PIB, né? Perfeito. E daí, Gabriel, me dá uma aula aqui agora, por gentileza. Estamos aí, né, e nos últimos dias escutando momentos tristes no Paraná, né, onde o tornado passou, né, especificamente ali. E daí me veio essa curiosidade por isso, especificamente em um município, né? Seria um desses eventos naturais, que você está falando, pontual, que está acontecendo, e desse tornado, é algo nesse sentido? Não, exatamente. Esse tornado é um desses exemplos que eu falei mais micro, que é devastador no local que eles acontecem, mas se você olha para o PIB nacional, se você olha para a produção nacional, eles têm um efeito menor, um impacto menor, né, nessa produção. Com certeza. E são eventos, né, o tornado é um evento na escala de centenas de metros, inclusive, extremamente difícil de prever, muitos dias antes, mas a gente já conseguia dar um indicativo que rajadas de vento muito intensas aconteceriam, mas a formação específica de um tornado é algo que precisa ser acompanhado hora a hora, assim, vamos dizer, com radares. É rápido. É rápido e normalmente você precisa, inclusive, de um meteorologista operacional olhando para os radares para detectar a formação dessas nuvens que formam o tornado. Nos dias anteriores, a gente estava conseguindo enxergar que rajadas de vento muito fortes aconteceriam, mas a formação de um tornado específico é só na hora com radares, que inclusive é algo que falta muito no Brasil. A gente precisa ter uma cobertura de radares muito maior para essa previsão de curtíssimo prazo, alertas, para salvar vidas, né, durante eventos desse tipo. Fantástico. Gabriel, vou te colocar num cenário hipotético aqui agora com a tecnologia daquilo que vocês vêm entregando no mercado, tá? Se Metoiá, né, atendendo um cliente dentro desse município lá no Paraná, por exemplo, que nem você disse, vocês detectaram ali que tinham algumas rajadas fortes e tudo mais. Mas como que um produtor rural ou uma seguradora, no caso, ele ia receber isso na plataforma, na tecnologia de vocês? Seriam alertas, notificações? Como que funciona, em específico, a inteligência artificial da Metoiá nesse sentido ali, por exemplo, nesse cenário hipotético do tornado? Mais operacional, né? Isso. Então, no caso, vamos pensar numa seguradora que precisa, ou uma cooperativa que precisa de informação estratégica de longo prazo. Vários meses antes, a plataforma começa a indicar que para esse mês, né, de novembro, a gente já tinha um risco mais elevado de rajadas de vento intenso. Então, poderia usar essa informação para agravar, por exemplo, ou reduzir o preço do seguro, ou para mudar as estratégias de concessão de crédito para aquela região, ou até para o produtor saber que ele precisaria de uma proteção e ir atrás de uma proteção com relação a isso, né, meses antes. Mas não dá para saber meses antes o dia, a hora que vai acontecer e exatamente a intensidade. Dá para ter uma noção que o risco é mais elevado. Conforme você vai se aproximando do evento, 15 dias antes, 10 dias antes, 5 dias antes, começa a aparecer em mapas mais detalhados uma chance ainda mais elevada, e aí você consegue saber muito melhor o dia e a intensidade do evento, a magnitude. Isso é a previsão que a gente chama em meteorologia de curto prazo, né? Os próximos dias olhando o dia a dia. Agora, dentro do dia em questão, tem a previsão que é chamada de nowcasting. Então, prevê o agora, prevê as próximas horas. Isso é feito normalmente através de imagens de radar. Então, em todas as etapas, a gente pode configurar envios de alerta para os clientes, que podem receber dias antes já esse alerta vermelho para aquele ativo, para aquela localidade, para tomar alguma ação preventiva. Então, tirar algum maquinário caro, por exemplo, do campo, tentar abrigar ou reforçar alguma estrutura que possa estar comprometida. Tem algum case, Gabriel, que você poderia mencionar? Claro, talvez não podendo falar nome de clientes aqui por questões de compliance, mas que a tecnologia ela ajudou ali a mitigar um risco, seja em maquinário, seja na lavoura e tudo mais, que você pode estar exponenciando para a gente? Claro. Nesse ponto de vista de alertas de curto prazo, a gente tem cases tanto em rodovias, que são às vezes fechadas ou redirecionado fluxo de carros por conta de alertas de deslizamento que a gente emite. A gente tem incorporadoras que já utilizaram nossos alertas para retirar ali trabalhadores da obra, equipamentos da obra por conta de rajadas de vento, chuvas extremas. E nessa cadeia do agro, a gente tem, por exemplo, as seguradoras que estão usando nossa informação de longo prazo para planejar as suas carteiras e produtores que utilizam nossa informação de curto prazo para o manejo das lavouras. Fantástico. Durante esse ano, Gabriel, conforme a gente
foi preparando todo o congresso e fomos realizando as nossas pesquisas de mercado com diversos players, né, e com diversas personalidades do setor que trazem aí realmente toda uma bagagem de experiência dentro do setor do crédito do agronegócio. Nós perguntávamos para ele o que estava mais quente. Qual eram as principais discussões, as principais dores? O que o mercado estava buscando aqui em 2025 que a gente pudesse trazer como provocativo para dentro do Congresso? E boa parte, sendo indústrias, cooperativas ou até mesmo revendas, eles nos posicionavam de que o seguro, dentro do crédito agro agora, ele está deixando de ser um custo e ele está sendo visto como um investimento. Né? Então, porque ele, durante muito tempo, ele roubava a margem ali do produtor, a qual ele já tem uma margem bem baixa, pouca ali no caso do seu recebimento, e quando ele agregava, no caso, esse seguro ali dentro, comia mais a margem dele ainda. Vejo hoje, quando você falando nesse sentido, as seguradoras, no caso, elas prevendo, ali conseguindo, no caso, evitar grandes riscos de talvez elas não tivessem visão. É claro que elas já utilizam ferramentas para isso, mas eu vejo que essa questão de prevenção, de conseguir prever algo, é muito mais do que eu monitorar do que está acontecendo, é eu antecipar aquilo do que eu estou vendo. É essa visão que a seguradora ela também está tendo? E daí a outra pergunta você tentando relacionar ao crédito, se é que você tem alguma visão nesse sentido também, de que com isso a seguradora ela está conseguindo baratear para que o produtor ele possa não ter essa margem dele tão consumida? Não, perfeito, exatamente, Antônio. A seguradora ela tem que colocar um prêmio que consiga cobrir a incerteza sobre o futuro. Então, porque até hoje as seguradoras têm informação histórica do passado e não conseguem trabalhar nessa margem preditiva mais longa. Você conseguindo quantificar melhor a sua incerteza futura, você consegue diminuir o prêmio e aumentar a penetração, né, e aumentar o acesso ao seguro, que hoje o seguro rural é baixíssimo no Brasil, né, a adoção do seguro rural historicamente é menor que 10%, Sim. E se eu não me engano esse ano foi baixíssimo, né, em torno de 5%. Muito, muito baixo. E essa é uma segunda pergunta aqui, assim, como que a gente poderia mudar esse cenário? Como o Metoiá pode provocar, no caso, a mudança desse cenário para adesão, né, do seguro, uma vez que é uma empresa preditiva, né, como você bem colocou ali, é uma empresa que a gente vem realmente para prevenir. Não, exatamente. Hoje a gente começou esse ano a atender, no início do ano, algumas seguradoras agro. Posso citar aqui o nome da Mafra, que é um parceiro nosso muito grande, próximo, né, muito grande, de renome importante, no mercado. de renome, né? E eles têm começado a usar essas informações climáticas. Eu não posso aqui abrir como que é a estratégia deles também, Claro. mas nesse sentido de poder melhorar as estratégias do segurador, eu acredito que elas conseguirão, a gente aumentando a adesão do uso das ferramentas nas seguradoras, elas vão conseguir diminuir o prêmio, né, para aumentar a penetração do seguro. E também, em termos, agora não preditivos, mas em termos de monitoramento do presente e do passado, a gente também consegue, com a IA, trazer informações mais precisas do que aconteceu. Então, monitorar melhor exatamente quanto choveu, exatamente qual foi a rajada de vento, em escalas muito mais micro do que o normal. Então, para te dar uma escala, os dados climáticos tradicionais, que você podia baixar antes dessa nova era da IA, eles eram na ordem de 10 km o pixel, onde você tinha uma informação, se não pior, 25 km muitas vezes. A gente consegue trazer hoje uma resolução boa, né? Trazer hoje informação para uma escala próxima de centenas de metros. Então, consegue começar a possibilitar seguro paramétrico, microseguro para pequenos produtores. Então, novos produtos de seguro que estão, né, sendo estruturados, que podem vir a entrar no mercado e aumentar a adesão do seguro nos produtores rurais. E daí, Gabriel, me mata uma outra curiosidade aqui, por favor. Estamos aí falando de inteligência artificial, mas também estamos falando de imagem. Continuamos utilizando, nesse sentido, as geotecnologias para poder fazer esse tipo de análise. As imagens via satélite continuam fazendo integração dentro da plataforma da Metoiá. Existe um time ali para fazer todo esse sensoriamento remoto e por aí vai? O sensoriamento remoto é um dos insumos, é uma das informações que alimentam esse tipo de algoritmo que faz tanto a previsão futura quanto o histórico do passado. Então, eu acabei de mencionar sobre essa consolidação do histórico, né, que é muito usado para verificação de sinistros, para relatórios, laudos de verificação de sinistros, um produto novo que a gente tem estabelecido. Então, a gente consegue
usando um algoritmo de IA que a gente criou, a gente consegue fazer a fusão da informação das estações meteorológicas, que não são muitas, então a gente tem estações meteorológicas disponíveis, mas a gente também tem imagens de satélite, tanto de nuvens, como das condições de topografia e de vegetação, e outras variáveis meteorológicas de escala mais grosseira. Esse algoritmo ele olha para todas as variáveis e ele consegue criar uma interpolação muito inteligente onde você não tem as estações meteorológicas. E além de trazer um valor do quanto choveu ou do quanto ventou, ele traz uma margem de erro. Então, porque toda estimativa, se você não tem lá um pluviômetro, um anemômetro, você não sabe exatamente quanto choveu ou quanto ventou. Sim. Mas além de trazer o valor, a gente consegue trazer uma estimativa do erro desse modelo. Então aí a gente consegue começar a possibilitar melhores tomadas de decisão para quem precisa verificar a ocorrência desse sinistro. Tanto quem sofreu a perda do seu ativo, como quem está tendo que pagar a indenização. Perfeito. Gabriel, tá me abrindo uma outra janelinha aqui agora. Uma janelinha produtor rural. Porque quando a gente fala de diversos estados, a gente sabe que cada estado ali ele tem a sua janela de plantio. Né? Então, às vezes, a soja no Mato Grosso ele abre o plantio num determinado período, né? Ali a gente está falando ali de setembro, outubro. Às vezes, dependendo se a gente vai mais por norte do país, abre um pouquinho mais para frente para poder plantar a safra e por aí vai. E tudo isso muito alinhado, essa janela a gente sabe que ela é feita, no caso, por conta da chuva. O Metoiá consegue ajudar nesse sentido também, por exemplo, do produtor rural ele ter uma tecnologia dessa ou ter uma parceria com uma empresa, com uma revenda, por exemplo, que poderia estar adquirindo isso para que ele pudesse saber ou prever melhor o período que realmente essa chuva ela pudesse acontecer e ele não ter essa perda de insumo, não ter a perda de semente, não ter a perda dos outros insumos os quais ele vai utilizar? Com certeza, a gente já atende alguns produtores nesse sentido, com a previsão daquilo que a gente que chamou de curto prazo, né? Que essa previsão que vai dia a dia, olhando com mais assertividade para os primeiros 15 dias, mas podendo ser estendida para os 45 primeiros dias. Então, nessa ordem, a gente consegue prever, por exemplo, que vai ter 5 dias sem chuva ou 10 dias seguidos com chuvas mais moderadas que podem encharcar o solo, nessa janela de tempo, de 15 a 45 dias na frente. Então, a gente consegue, nesse período, indicar os períodos mais adequados para o plantio, para evitar a perda de insumos, né, até o replantio. Fantástico, fantástico. Gabriel, como que você vê assim o futuro? Porque assim, você, Gabriel, e Metoiá são as primeiras pessoas com quem realmente eu converso e que estou tendo essa oportunidade rica de conversar sobre essa questão, como a gente já colocou assim, da maneira preditiva, da maneira de prevenção. Você acredita que, no caso, essa é a nova vertente do setor para dar uma guinada, para poder realmente, no caso, até mesmo baratear crédito, para que a gente consiga ter outras vertentes de financiamento, para que a gente seja mais produtivo? Talvez essa seja a nova tendência? Eu acredito que sim. Em outros mercados também, fora da meteorologia, fora do clima, né? Até se você for pensar nos mercados que tem a ver com as redes sociais, com as mídias sociais, as tecnologias preditivas ajudam até você saber antes de você comprar alguma coisa, o que você quer comprar. Né? Só baseado no seu histórico ali de buscas, eles conseguem prever qual vai ser o seu interesse de comprar da próxima vez. E isso direcionou todo um mercado de publicidade, de marketing, com essa visão mais preditiva. Né? Isso aconteceu nos anos 2010, principalmente com essas ferramentas. Agora, na aplicação do agro, do crédito agrícola, do seguro agrícola, essa nova capacidade preditiva, especialmente de vários meses na frente, possibilita uma gama de novos produtos e serviços nesse setor que não era possível antes. Com certeza. E isso é um desafio até para nós, quando a gente chega em um cliente e a gente tem um produto que não existia antes no mercado, muitas vezes o cliente ainda nem sabe como se beneficiar daquela informação, como que aquilo pode mudar o setor dele, né? Eu estou pensando necessariamente assim, porque muitos produtores, às vezes, ele não tem um maquinário para poder fazer o plantio, por exemplo. Então, ele vai precisar fazer a alocação desse trator. Só que daí ele também não sabe quando vai chover. Se eu sei quando vai chover, eu sei quando eu vou alugar meu trator. Então, ou seja, eu consigo ter uma administração financeira também da minha gestão da minha produção rural ali, muito mais eficaz e utilizando ela nos momentos corretos, né? Então, assim, a minha chance de perda, seja ela ali para cada face de insumo, de estoque, de produção, até de germinação depois dessa cultura, que foi plantada, ela acaba, no caso, sendo minimizada. Então, assim, eu vejo que o potencial que isso traz é de muita rentabilidade financeira, não somente para o produtor,
mas para também quem está financiando ele. Não, com certeza. Essa capacidade, essas novas tecnologias que a gente está trazendo, para esse prazo de tempo que permite você orientar a alocação ou não de um maquinário, né, de novo, dentro desse curto prazo, acho que tem dois grandes diferenciais. Um é a granularidade, né, o detalhamento espacial da informação. Então, como eu já mencionei, a informação tradicional é de 10 a 25 quilômetros, o tamanho do pixel. Então, não permite quase nenhuma diferenciação numa determinada região, que pode ter um vale, uma montanha com diferentes características de clima. Então, a gente consegue trazer informação mais granular e a gente consegue trazer também cenários probabilísticos de incerteza. Porque não vai ser a todos os momentos que a gente vai conseguir ter a mesma confiança na previsão. Então, tem momentos que a previsão daqui a 15 dias vai estar muito incerta. Tem momentos que a gente vai ter uma confiança maior nessa informação. Então, a gente pode informar o produtor e falar, olha, a previsão está muito confiante nesse momento, daqui a 10 dias a gente vai ter uma janela ótima para você fazer a alocação desse equipamento. Perfeito. E, Gabriel, a gente até mencionou um pouquinho aqui sobre o seguro e sobre a baixa penetração que ele tem dentro do mercado. No que vocês têm desenvolvido dentro do mercado, você sente que com os cases os quais vocês têm trabalhado, você pode citar aqui a Mapfre, eles têm conseguido penetrar mais dentro do setor? Eles têm conseguido conceder mais seguros de maneira mais estratégica, de maneira mais saudável ali? No seguro rural, Antônio, a gente entrou esse ano. Então, a gente faz cerca de 8 meses, mais ou menos, que a gente atua nesse setor, com a Mapfre sendo, né, um dos principais clientes. Hoje a gente tem outros clientes grandes também. Então, ainda não pude observar esse tipo de mudança. Acredito que ano que vem a gente vai começar a ter essa resposta um pouco melhor. Agora, a gente já tem atuado mais fortemente no ano passado no seguro patrimonial, de propriedade, que tem a ver no agro também, por exemplo, com rajadas de vento, que podem destelhar os galpões, os silos, né? E no seguro também urbano, né? Que tem a ver com os danos que podem acontecer em cidades. Então, nesse sentido, os scores que a gente traz já têm sido usados para precificação do seguro, para regular a precificação de estratégias seguradoras. A gente tem um pouquinho mais de resultado nesse sentido pronto já. Mas no caso do seguro agro, talvez ano que vem, próximo Conacred, a gente consegue conversar melhor sobre isso. Com toda certeza, não tenho dúvida disso. E assim, Gabriel, a gente falando um pouquinho aqui também sobre tecnologia e indo mais um pouquinho para o lado do empreendedor aqui agora. É disruptivo o que vocês estão fazendo. Fato. Né? É inovador. E a gente fala de um setor conservador. Como que está sendo esse desafio, Gabriel, de falar assim, cara, porque inteligência artificial e um módulo preditivo de dizer assim, em aspas, eu consigo saber o que vai acontecer daqui a um determinado tempo, ou no mínimo, prever com uma determinada acurácia o que vai acontecer aqui em um determinado tempo. São duas chavinhas, uma inovadora e uma de que assim, o agro, ele passou vários anos ali desconfiado. Como que você está quebrando essa muralha aí, Gabriel? Como que tem sido esse desafio? Não é simples, né, Tony? Tanto que o agro não foi o primeiro setor que a gente veio atuar. E muitas vezes quando a gente conta, né, nosso ramo de atuação, que é a previsão climática, imediatamente as pessoas costumam falar, então o agro para vocês é um mercado enorme, é um mercado que a gente vai crescer dentro, com certeza, mas não foi lá que a gente começou. O setor de energia, por exemplo, geração, comercialização, distribuição e transmissão de energia no Brasil, tem talvez uma cabeça mais voltada para essas novas ferramentas tecnológicas, para informações meteorológicas novas. Então lá a gente conseguiu mais rápido, né? Como é startup, como a gente teve um crescimento orgânico, a gente não pode ficar esperando o setor inteiro mudar de cabeça. Então a gente foi aonde estava mais fácil, primeiro para penetrar. Consolidou a ferramenta, consolidou esses modelos preditivos e com algo mais fechadinho, mais consolidado, a gente agora, também com uma empresa mais robusta, né? A gente consegue olhar para o agro, tentar identificar quais são os pontos de dor e vir com o ferramental. E agora a gente percebe, né, alguns anos depois, que já o mercado está começando a se abrir. E aí a gente vai, obviamente, né, todo mercado tem aqueles que são os early adopters, né, aqueles que são os mais fissurados por tecnologia, os mais interessados, até produtores a gente conversou aqui que acharam genial. O benchmark, assim, daqui a pouco assim, vamos fazer um piloto. Exatamente. Então, dá uma área ali, Gabriel, monitora essa minha área aqui, vamos ver o que vai acontecer. Nossa estratégia é buscar essas pessoas que buscam novas ferramentas, essas empresas que estão querendo fazer algo disruptivo no mercado. Então, uma vez que a gente penetra por essas empresas e mostra os cases de sucesso,
o mercado também vai evoluindo de mentalidade, a gente consegue aumentar a adoção do nosso produto. Fantástico. E assim, Gabriel, é uma tecnologia desenvolvida em casa? É uma tecnologia desenvolvida em casa, no Brasil, uma empresa 100% brasileira, né? Então a gente, apesar do meu sócio ser francês, a empresa é brasileira, a gente está aqui em São Paulo. E a gente é a única empresa no Brasil que desenvolve os próprios modelos climáticos, meteorológicos, tem o foco exatamente nisso. A maior parte das outras empresas de tempo e clima que a gente conhece, elas importam os modelos estrangeiros, elas baixam os dados desses modelos e elas colocam uma camada de um verniz de produto para o mercado brasileiro. Aqui na Meteor AI a gente foi pelo caminho difícil, que era entender quais eram os gargalos dos modelos existentes e desenvolver a tecnologia, que a gente trabalha nela já há quase 10 anos, para quebrar esses gargalos, justamente sendo os pioneiros no uso da IA para a nossa área. A gente conseguiu quebrar várias dessas limitações antes dos nossos concorrentes, né, que na verdade ainda estão nessa mentalidade antiga de baixar os modelos internacionais e produtizar no Brasil. Então, enfim, acho que isso responde a pergunta, Tony. Não, com toda certeza. E assim, Gabriel, vocês pensam em, talvez se puder me responder, Sim. claro, porque brilha os meus olhos e aquece meu coração, tá? Tudo isso que está fazendo. Eu fico pensando no investidor. Assim, vocês têm pensado em algo de buscar alguma rodada de investimento? Tem conversado sobre isso? Ainda não? Como que está nesse período de vocês? Não, legal. Então a gente é uma empresa que praticamente até hoje, teve um crescimento orgânico. Então a gente teve inicialmente, a primeira fonte de receita foi o financiamento da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, um programa para empresas disruptivas de tecnologia. A gente conseguiu, com eles, acho que já na ordem de 2 milhões de financiamento. Começou em 2020, 2019, né, o financiamento com eles. E aí, desde então, a gente tem crescido organicamente com clientes. Então, pega um projeto, pega um cliente, reinveste no produto, reinveste na companhia. Algo muito personalizado ainda, sem produtos de caixa, não, talvez. Agora, no último ano e meio, a gente já tem produtos de prateleira. A gente, especialmente para o mercado que depende dessas coragens de risco. A gente tem uma plataforma de previsão e monitoramento de risco climático em ativos, em fazendas, então isso já tem bem produtizado. Perfeito. O que foi através desse reinvestimento do crescimento orgânico. Até que a gente se deparou, né, com a Boss Invest, que é a casa de investimentos liderada pelo João Kepler, né? E a gente organizou uma rodada com eles. Esse ano, a gente, o equity que a gente vendeu para eles foi pequeno, quer dizer, porque a gente já é uma empresa que já tem receita, já é break-evada faz tempo, já tem penetração no mercado, e a gente fez uma rodada pequena com eles para conseguir dar um impulso na nossa parte de marketing, venda para estar em eventos como o Conacred, para trazer, né, pessoas experientes para a empresa. Mas foi uma rodada relativamente pequena para dar essa força. Mas, para o caso da Bossa, que é um investidor que não faz cheques grandes, a gente foi o maior cheque da história da Bossa, que investiu em milhares de startups. Foi esse ano. Acho que em junho, mais ou menos, junho ou julho, que a gente assinou, né, o TPC. Que fantástico. Então a gente pensa em talvez fazer uma segunda rodada daqui a um ano. Mas vamos ver como as coisas vão indo. A gente não é tão aquela cabeça de startup de fazer rodada atrás de rodada. Claro. E cultura Metoiá? Fala um pouquinho para mim, Gabriel. Como que é lá? Porque, assim, seguro, né? Um setor, assim... familiar, né? Exato, e de muito tempo. Agro, um setor do fio do bigode. Daí vem o Gabriel, nessa pinta toda jovial dele, todo bonitão, falando de inteligência artificial, né? E falando aí de um método preditivo. Como que é a galera lá dentro também? Tipo da assim, Metoiá? Na Metoiá. A cultura da Metoiá é hacker, né? É jovem também. A faixa etária da empresa gira muito em torno dos 30 anos, assim. Muitas pessoas, hoje a gente está em 30, né? Então, o pessoal normalmente tem uma formação forte em física, meteorologia, ciência da computação, muitos doutores e mestres nas instituições de excelência, e uma cultura de pessoas que querem criar um impacto real no mundo. Então, aumentar a resiliência climática do Brasil. No final de tudo, todas essas ferramentas que a gente está falando aqui, elas vão aumentar a resiliência da segurança alimentar no Brasil, que é um dos principais objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem pessoas que têm uma cabeça muito voltada para ciência e tecnologia e para impacto social, impacto ambiental. É uma empresa onde as pessoas querem criar novas ferramentas, novas tecnologias, né? E ela nasceu... A primeira coisa que eu organizei com o meu sócio, antes de montar a empresa, foi
um workshop, né, um grupo semanal, um encontro semanal no Hackerspace aqui em Pinheiros. Aqui em Pinheiros, lá em Pinheiros. Então a gente organizava toda a quinta num espaço super assim, alternativo, descolado, com algumas pessoas que queriam fazer coisas interessantes. Que da hora, Gabriel. E assim, eu tô pensando aqui, né? Eu, há 5 anos, atuando dentro do agronegócio e atuando também ali de maneira indireta com a galera de geotecnologias. Sim. E eu não tinha visão, Gabriel, desse mercado de gel, né? Assim, do quanto tem uma galera mesmo muito boa podendo trabalhar, muitos doutores atuando necessariamente ali, né? Seja para questões de compliance socioambiental, a gente falou aqui no caso do sensoramento remoto, entre outras camadas ali que existem dentro de geotecnologias. Mas eu senti, assim, em um determinado ponto, uma escassez. Assim, não tem uma galera, era praticamente que o mercado meio que se conhecia ali já, sabe? Sim. Então o Gabriel conhecia o João já conhecia o Gabriel, mas um era do Paraná e o outro era lá do Amazonas. Por conta de ser necessariamente uma bolha ali. Você sente essa dificuldade também, Gabriel, de encontrar uma galera especializada ali em questões climáticas e tudo mais? E se você olhar em volta aqui no evento, a gente é a única empresa de meteorologia e clima preditivo, não tem nenhuma outra. Sim. A gente teve na BGR esse ano, né, que são brasileiras gestoras de risco, é um evento enorme também. É a única empresa de meteorologia, de clima lá. Hoje, né, a Climatempo era a maior empresa nacional. Eu sou de São José. Oi? Eu sou de São José dos Campos. Então eles têm uma base lá, né? Isso. Só que eles foram comprados, então hoje não são uma empresa nacional mais. Olhando para as empresas nacionais, a gente é a maior junto com a Tempo OK, que é uma outra empresa que tem 30 pessoas. Olha só. Tem acho que 13 ou 14 cursos de meteorologia no Brasil. Quando eu me formei, tinham 5 só. Então é uma área escassa, né? Se você pensa... Mas por isso, às vezes, a gente contrata áreas correlatas, né? Tem nossa coordenadora da área de modelagem, ela é física. A gente está com um colega aqui também participando do evento que desenvolve os modelos água, que também é formado em física. Perfeito. Então a gente tem que buscar nas áreas tangenciais e aí entra num processo de treinamento da empresa. Da cultura, adaptando. É importante o fit cultural. Então o resto a gente ensina, né? Imagina. Isso. Gabriel, a gente está quase no finalzinho do nosso episódio. O papo é bom, a gente vai decorrendo, nem parece que está passando. A gente tem um quadro aqui muito bacana que a gente chama o Dá Crédito para Quem. E nesse Dá Crédito para Quem, Gabriel, a gente abre aqui uma oportunidade de você trazer um nome, ou se às vezes for difícil de trazer um só, até 3 nomes, de pessoas que são muito importantes nessa sua trajetória. Apesar de novo, ainda tenho certeza que desse legado que você vem construindo e daquilo que você já construiu, as pessoas que estão nos bastidores, sejam colegas profissionais, sejam quem acreditou no seu sonho, familiares e tudo mais, sempre são muito importantes assim da gente poder estar lembrado. Se você pudesse dar crédito, e agora você tem essa oportunidade de dar crédito para alguém, quem seriam essa pessoa ou essas 3 pessoas, Gabriel? Com certeza, né? A gente nunca pode deixar de mencionar o aspecto familiar, os apoios que a gente tem ao longo da vida, né? nessa esfera. Mas pensando na esfera mais profissional, primeiro eu gostaria de dar crédito para a minha orientadora de mestrado na USP, a professora titular Maria Assunção, que é uma das fundadoras, ela é matemática, mas é uma das fundadoras da meteorologia no Brasil. E ela já estava quase se aposentando quando ela me orientou. Que legal. E aceitou me orientar num tema que era fora do escopo de domínio dela, até, que é essa parte de previsão de IA, previsão de chuva com IA, lá em 2015. E fez um trabalho excepcional como orientadora, me ensinou tudo que eu sei sobre ciência, me impulsionou para fazer o doutorado fora também, me incentivou na criação da empresa, né, com o Tomás, que é o meu sócio. E a segunda pessoa também vai ser o Tomás, que é meu sócio, né, e sempre um grande parceiro. Fica no Brasil? Fica no Brasil, tá aqui, tem filho, casado com uma mulher brasileira há 10 anos, já tá aqui, já tá bem estabelecido. Tá adaptado. Tá bem adaptado. E, enfim, é um grande parceiro de trabalho, né, que a empresa foi criada porque a gente tem uma parceria, uma sinergia muito, muito grande, muito boa. Então ele é um pouco mais velho que eu, tava fazendo... Isso que eu ia perguntar, tem uma diferença de idade, Gabriel? 4 anos. Ele tava no doutorado, eu tava no mestrado, assim, e aí mas também ele me ensinou pra caramba de programação e sempre, eu acho que o motor por trás da Metal IA é a nossa parceria e sinergia. Que legal, Gabriel. E Gabriel, se agora você pudesse fazer com que uma frase do Gabriel, seja sua, seja de alguém que você admira, algo que você te inspira, que você carrega às vezes como um mantra para sua vida e que você pudesse compartilhar com quem está assistindo aqui agora, qual seria a frase de Gabriel Pérez, aqui o co-founder aqui também da Metal IA, que poderia estar compartilhando com o nosso público, Gabriel?
Acho que me veio na cabeça agora, até falar outra coisa, Antônio, mas me veio na cabeça que a gente nunca sabe tudo, né? Sempre tem mais para descobrir, mais para desenvolver e mais para criar. Assim, nunca se dá por satisfeito com o que a gente tem, não aceitar as limitações, o que é possível, o que dizem que o limite de possibilidade é aqui, a gente sempre quer dar um passo além. Então eu acho que esse é meu mantra. Fantástico. Não deixe com que possam te limitar e não se limite também, né, Gabriel? Exatamente. Esse acho Exatamente. que é o ponto. Gabriel, gostou? Adorei, muito bom o papo. Estarei presente nesse evento sempre que puder. Maravilha, Gabriel. Mais uma vez eu quero te agradecer. Né? Eu, de maneira especial, tive uma aula aqui. Foi muito legal poder conhecer de maneira genuína diversos pontos aqui sobre inteligência artificial e também sobre questões climáticas. Em nome da nossa CEO, Maíra Delfino, eu também quero te agradecer. Agradeço em especial a Metoiá, né? Você, seu sócio, como é o nome dele mesmo? Desculpa. Tomás Martin. Tomás Martin. Tomás, você que vai estar assistindo esse episódio depois, muito obrigado por todo o apoio. É muito importante a parceria da Metoiá junto conosco. Contamos com vocês no ano seguinte, nos demais anos também, para que a gente consiga aí sempre estar levando tecnologia, inovação e tudo mais aquilo que o setor venha a precisar. Conte conosco para isso. Legal, Antônio. Obrigado. Tá? Até a próxima. Obrigado muito boa a sua entrevista. Obrigado, meu querido. E quero agradecer você também que esteve conosco, acompanhando no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Faça com que esse episódio possa chegar mais vezes. Gabriel Pérez, co-founder da Metoiá, trazendo muita inovação em questões climáticas e inteligência artificial. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.